Olá, meu nome é Giovanni e tenho 38 anos. Eu cresci em uma família inimaginavelmente pobre. Meus pais estavam sem teto quando nasci, então você pode dizer que passei minha infância nas ruas. Quando minha irmã Cássia nasceu, meu pai conseguiu encontrar um teto para morarmos. Mas ambos os meus pais eram viciados em drogas de forma intermitente, então nossa infância foi difícil para nós. Nunca tivemos uma educação adequada, pois alimentar-nos era o objetivo principal. Meus pais nunca tentaram melhorar de vida, mas, por outro lado, eu era diferente. Queria ganhar dinheiro e, desde muito jovem, comecei a trabalhar onde pudesse, cortando grama, cuidando de crianças, limpando uma garagem. Eu tentei ganhar dinheiro onde quer que pudesse. Felizmente, nunca entrei no mundo das drogas. Eu vi a situação dos meus pais e sempre tive medo dessas coisas. Com a falta de educação, a única opção que eu tinha era ganhar dinheiro fazendo trabalhos braçais. Mas eu estava bem com isso. Acreditava que, se trabalhasse duro, teria uma vida melhor. Não importava quando isso acontecesse, eu sabia que tinha que esperar. Meus pais se livraram do vício de forma adequada quando já estavam velhos. Mas, nessa altura, a imunidade deles já tinha falhado por causa dos anos de abuso, e eles estavam doentes. Por outro lado, Cássia também se envolveu com drogas sem que eu soubesse. Quando era adolescente, trabalhei duro para enviá-la para a reabilitação, e precisava que ela ficasse bem antes que a situação saísse do controle. Bem, vivendo com viciados, uma coisa que percebi é que é um sentimento estranho que todos são viciados têm. Eles sabem que as consequências não serão boas, mas a sensação de conforto que isso proporciona é tentadora demais para ser ignorada. Você pode pensar que meus pais e minha irmã são ruins por serem viciados e por deixarem uma grande responsabilidade sobre mim. Mas não, nenhum deles é mau. Eles sempre pediam desculpas por me darem trabalho e muitas vezes sugeriram que eu os deixasse por conta própria. A casa em que costumávamos morar era basicamente um depósito separado da casa de um homem idoso. O homem teve pena de nós, crianças, e nos deixou morar lá. Quando criança, ele era meu mentor. Eu aprendia com ele truques sobre como ganhar dinheiro, e ele era viciado em loterias. Foi ele quem me apresentou a esse mundo. Eu sempre separava um pouco de dinheiro só para comprar loterias religiosamente, na esperança de ganhar algum dia. Quando o homem idoso faleceu, o novo proprietário assumiu a casa e nos expulsou. Eu tinha provavelmente os 18 anos. Consegui um emprego em uma fábrica e eles também ofereceram um pequeno quarto para morar. O dono foi gentil o suficiente para deixar meus familiares ficarem lá também. Meus pais insistiram que eu os deixasse e só queriam que eu trouxesse minha irmã. Eles disseram que já tinham vivido nas ruas por muito tempo e que podiam dar um jeito, mas eu não podia simplesmente deixá-los ir quando estavam doentes. Talvez por um ano tenhamos vivido naquele espaço apertado. Depois consegui tirá-los de lá quando consegui outro emprego como coletor de lixo. Cássia também se recuperou do vício e começou a contribuir um pouco com seus trabalhos de meio período. Encontramos um pequeno apartamento para nós. Ainda era pequeno para 4 adultos, mas muito melhor do que de onde viemos. Eu estava orgulhoso de mim mesmo, principalmente porque era capaz. A partir daí, minha situação não melhorou tanto quanto eu queria, principalmente porque eu só conseguia trabalhos braçais, e eles não pagavam tanto quanto um trabalho de escritório. Também trabalhei como encanador, e mesmo que fosse suficiente para encher nossas barrigas todos os dias e levar uma vida decente, não conseguia economizar muito porque tinha que pagar contas médicas constantes para meus pais. As coisas mudaram completamente quando, um dia, de repente, ganhei na loteria cerca de um ano. Enquanto os outros eram viciados em drogas, eu era viciado em loterias. Acho que fui viciado nisso por quase 20 anos. Ganhei na loteria mais de 3 milhões de reais. Pensei que minha vida estaria resolvida se ganhasse na loteria, mas foi o contrário, e infelizmente, a maioria das culpas são minhas. Eu não tinha noção do que fazer com a minha fortuna. Não tinha educação suficiente para lidar com essa quantia, e sou o tipo de pessoa que nunca entrou em um banco na vida. O que eu ganhava, gastava com minha família, e a pequena quantia que eu conseguia economizar no final do mês ficava guardada numa caixa de sapatos no meu armário. Eu nem sabia que as pessoas ganhavam a vida dando conselhos financeiros. No entanto, quando recebi o cheque, tive que abrir uma conta bancária para sacar o dinheiro. Eu estava cético quanto à segurança do meu dinheiro se deixasse no banco, então saquei uma grande quantia e a guardei em casa, achando que estava mais seguro lá. As notícias sobre o ganhar na loteria se espalharam no meu bairro. Muitos parentes, que eu nem sabia que existiam, vieram me parabenizar pessoalmente. Fiquei triste porque, quando estávamos sem teto lutando, nenhum deles se importava, mas estava recebendo elogios deles.
E isso era bom, não vou mentir. A primeira coisa que fiz foi comprar uma casa grande. Você não diria que era ideal para um milionário, mas era grande o suficiente para acomodar minha família confortavelmente, então eu não precisava de mais nada. Minha irmã concordou em continuar a estudar depois disso, mas, infelizmente, as coisas não aconteceram como esperado, pois meus pais faleceram em um espaço de um mês. Eles morreram antes que eu pudesse dar-lhes um tratamento caro e adequado. Eu estava deprimido e deslocado o tempo todo. Não estava feliz com o dinheiro que ganhei porque meus pais não estavam lá para desfrutá-lo. Eu ainda continuava trabalhando, mesmo após ganhar o dinheiro, para me distrair. Achei que era uma sorte que meus colegas não soubessem disso, mas um dia acabei revelando sem querer, e eles começaram a pedir dinheiro para pagar suas despesas. Eu paguei alguns dos aluguéis deles, contas médicas, dívidas e tudo mais, porque eram meus amigos, então eu realmente não me importei. Mas depois disso, eles começaram a se afastar de mim, e a única vez que vinham me ver era quando precisavam de dinheiro. Eu estava ficando frustrado com o comportamento deles. Meu local de trabalho não era mais um lugar pacífico para mim, então pedi demissão. Fiquei confinado em minha casa, sozinho, já que Cássia foi para outro estado para estudar. Era absolutamente sufocante. O trabalho era tudo que eu conhecia, e meus amigos vinham do meu trabalho também. E como eles não eram mais os mesmos, eu não sei, fiquei totalmente sozinho, apenas isso, solitário e deprimido. Se você pensa que isso foi pior, espere só um pouco. Vou lhe contar como estúpido eu fui e quão patéticas as pessoas podem ser. Quando eu não tinha mais nada para fazer e não precisava trabalhar também, pensei que deveria tentar namorar. Embora eu estivesse quase na meia-idade, nunca namorei ninguém. Estava muito ocupado com o trabalho e, para ser honesto, como nunca tive uma educação adequada, nunca achei que fosse digno de entrar no mundo dos relacionamentos. Optei pelo bom e velho jeito de conhecer alguém que eu já conhecia, e em uma semana encontrei uma garota. Seu nome era Jessica, de quem realmente gostei. Ela parecia gostar de mim também. Ficamos felizes por cerca de 2 meses, e eu estava aproveitando a nova experiência, mas depois de alguns dias recebi uma ligação de Jessica dizendo que tinha uma emergência. Ela disse que precisava urgentemente de dinheiro porque uma amiga dela havia sofrido um acidente e precisava ser operada imediatamente, ou então a amiga entraria em coma. Ela estava chorando muito, e eu fui enganado pela atuação dela. Ela enviou um amigo para pegar o dinheiro, e eu entreguei para o cara que ela mandou. Mas depois disso, não ouvi mais nada dela por dias. Fiquei com medo e informei a polícia. Dei a eles todas as informações que eu tinha sobre ela, mas eles me disseram que alguém com o nome dela não existia. Fui enganado, mas fiquei mais chateado por receber o mesmo tratamento que tive dos meus amigos no trabalho. Lembrei que confiava tanto em Jessica que abri meu armário um dia na frente dela, e ela acidentalmente viu o dinheiro que eu tinha. Percebi que guardar o dinheiro em casa não era uma boa ideia e pensei em depositá-lo no banco novamente. Mas antes que eu pudesse fazer isso, caí em outra armadilha. Um dos meus primos veio à minha casa no meu aniversário e propôs uma ideia de investimento. Sim, ele disse que manter dinheiro no banco não era uma boa ideia e que eu teria um lucro mínimo. O plano de investimento dele parecia genuíno e tinha uma boa margem de lucro também. Eu estava preocupado com a segurança do dinheiro, e ele me garantiu que seria muito seguro, bem mais seguro do que um banco. Ele era meu primo, então, você sabe, ele parecia entender minha luta para manter o dinheiro seguro, então acreditei nele e dei a ele uma boa quantia. Bem, a realidade bateu quando ele parou de me contatar após alguns dias. Recebi a notícia de que ele deixou o país, fiquei em profunda depressão depois disso e com medo de até mesmo conversar com alguém ou sair de casa. Era uma quantia enorme de dinheiro que eu não podia deixar passar. Então denunciei à polícia, e eles ainda estavam investigando. A falta de confiança nas pessoas e a solidão estão me consumindo. Mesmo que eu recupere o dinheiro, meu estado mental nunca será o mesmo. Acho que não sei o que devo fazer nessa situação. Eu perdi o dinheiro que meu primo pegou e fugiu com ele. A polícia tentou encontrá-lo, mas não conseguiram. Para ser honesto, eu nunca tinha visto esse primo antes na minha vida. Quando meus pais estavam à beira da morte, algumas pessoas vieram vê-los, e ele estava lá também. Meus pais não estavam em condições de reconhecer ninguém, e Cássia, assim como eu, não sabia nada sobre nossos parentes. No entanto, o que foi perdido está perdido. Felizmente, não dei todo o meu dinheiro. A maior parte ainda está na minha conta bancária. Depois que meu primo sumiu, muitas outras pessoas vieram até mim, alegando que eram meus parentes, e pediram dinheiro ou tentaram me convencer a investir em seus negócios. A situação se tornou insuportável.
Quer dizer, eu também estava me arrependendo de ter comprado uma casa em um bairro relativamente pobre, porque sempre que eu saía, havia alguém que tentava me convencer a doar dinheiro para o bem da comunidade. Não é que eu não queira dar dinheiro, mas eu estava com medo de ser enganado e cansado de as pessoas me tratarem como uma máquina de dinheiro. Minha irmã, por outro lado, construiu uma vida feliz para si mesma. Ela está estudando e namorando, e às vezes eu sinto inveja de que ela esteja vivendo uma vida normal, sendo adulto o suficiente para estudar. No entanto, minha irmã e seu namorado sugeriram que eu fosse ver um terapeuta. Eu concordei, porque precisava de alguém para desabafar, e parecia ser a melhor decisão que eu poderia tomar na vida. Então, o terapeuta que estou vendo é um senhor idoso. Ele me dá tempo para me ajustar e dar bons conselhos. Eu costumava ter 2 sessões por semana e estava ansioso por elas. Ele parece me entender provavelmente melhor do que eu mesmo. Para ser honesto, eu me tornei dependente disso. Eu contei a ele sobre a solidão que sentia depois de perder meus pais, e ele me aconselhou a visitar o túmulo deles uma vez por semana, oferecer flores e limpar a área, e isso funcionou. Visitar o túmulo deles me deu a impressão de que eu estava cuidando deles. A situação é que ele me perguntou quem era próximo de mim, e eu disse que era minha irmã. Ele me aconselhou a ligar para ela dia sim, dia não, para que eu não me sentisse solitário. Ele até disse que, se eu confiasse na minha irmã, eu poderia pedir a ela para me ajudar a encontrar um amigo ou parceira. Bem, isso foi antes de eu contar a ele sobre o dinheiro da loteria. Depois que contei sobre o dinheiro, ele começou a agir de forma estranha. Ele disse que eu não deveria incomodar minha irmã ligando para ela quase todos os dias e que ela poderia achar esse comportamento irritante. Eu sei que posso estar me tornando cético em relação às pessoas atualmente, e tenho certeza de que estou pensando demais. Passaram-se alguns meses e ainda estou vendo o terapeuta. Ele tem sido ótimo para minha saúde mental. Estou meio que emocionalmente dependente dele, mesmo que tenhamos uma relação profissional. Ele até veio à minha casa e me acompanhou em alguns lugares. Somos como amigos agora. Às vezes, ele nem me cobra pelas sessões. Mas, infelizmente, pessoal, meu relacionamento com Cássia e o namorado dela terminou. Depois que ela começou a namorar, ela mudou. Ela disse que meu terapeuta estava sendo amigável demais comigo. Quero dizer, o que há de errado com isso? Eu disse a ela que ele era como uma figura paterna, mas ela disse que meu terapeuta tinha outras intenções. Ela tentou falar comigo, mas eu estava muito irritado com o comportamento dela, então evitei. Eu só mandava dinheiro para ela. E só isso. Ela também se tornou alguém que se relacionava comigo apenas por causa do dinheiro. Eu contei tudo ao meu terapeuta, e ele sugeriu que, se o meu relacionamento com minha irmã fosse tão tóxico, eu deveria cortar os laços. Ele disse que seria bom para minha saúde mental. Então eu parei de falar com minha irmã completamente. Meu terapeuta e a esposa dele vieram à minha casa e ficaram alguns dias para me dar apoio. A propósito, vendi minha casa e comprei uma nova que meu terapeuta me recomendou. Ele disse que seria bom para minha saúde mental, e ele estava certo. O lugar e as vistas são incríveis. Meu terapeuta costumava me visitar com frequência para me fazer companhia. Fazíamos churrasco no terraço. Eles foram bons para mim, então eu dei um dos meus quartos para eles, de graça, sempre que vinham me visitar. Eles ficavam alguns dias. Então por que não? Eles eram como meus pais. Eu os adorava muito, mas recentemente algo aconteceu e eu não consigo parar de pensar nisso. Estávamos fazendo um churrasco um dia, como de costume. Meu terapeuta estava bêbado e foi dormir no seu quarto, então fiquei sozinho com a esposa dele. Ela me disse que eles estavam enfrentando problemas financeiros recentemente. Ela disse que o marido dela é uma boa pessoa. Sempre que ele se conecta com alguém, ele para de cobrar as consultas, como fez comigo, e agora eles estão sem dinheiro. Ela também disse que o cunhado deles abriu um processo para tomar a casa do pai deles, e há uma grande possibilidade de que eles fiquem desabrigados. Ela não pediu minha ajuda, mas sinto que é minha responsabilidade cuidar deles. Eu os vejo como meus pais, e se meus pais estivessem vivos hoje, eu daria todo o cuidado do mundo a eles. Fui enganado novamente. Nunca pensei que ter dinheiro e ser rico seria uma maldição. Odeio minha vida e, principalmente, odeio a mim mesmo. Sério, achei que meu terapeuta tinha boas intenções até ver que ele mesmo me odiava. Deixe-me contar o que aconteceu. A esposa do meu terapeuta estava falando sobre como eles estavam com dificuldades financeiras. Eu contei a vocês que estava pensando em deixá-los ficar na minha casa, pois eram como meus pais para mim, então eu fiz isso. Eu realmente estava gostando da companhia deles no começo,
E a primeira coisa que não percebi foi que eles começaram a me pedir dinheiro. No início, eles planejavam viagens caras e me incluíam, mas com o tempo, alegaram que precisavam de um valor em dinheiro e me excluíam. Passei um bom tempo em quarto com toda a minha família. Então sei o quanto todos nós desejamos privacidade. Achei que era o caso deles também, mas as viagens deles se tornaram mais frequentes com o passar do tempo. Um dia, meu terapeuta disse que estava ficando embaraçoso para eles pedir dinheiro quando estavam fora em viagens e sugeriu que eu deveria dar a eles uma boa quantia de dinheiro para que não precisassem me incomodar repetidamente. Bem, eu dei. Achei que eles estavam envergonhados por serem mais velhos e pedir dinheiro a uma pessoa jovem poderia ser constrangedor para alguns. Um dia, eles apareceram no meu apartamento e disseram que eu deveria dar metade do apartamento a ela. Sabe, como presente de aniversário deles. Eles sabiam como minha mente funcionava e estavam usando isso para me explorar. Eu precisava de companhia e eles sabiam que eu os via como meus pais. Então usaram isso para me explorar. O tempo todo, eu não percebi isso até descobrir sobre uma conta no GoFundMe. Cassie encontrou na internet através das redes sociais e me enviou. Eu bloqueei o número dela. Então ela usou outro para me contatar. Sim, ele abriu uma conta no GoFundMe em meu nome. Ele falsificou minha história e fez da minha irmã uma vilã. Ele disse que, quando minha irmã descobriu que eu ganhei na loteria, ela roubou dinheiro e fugiu com o namorado dela. Ele disse que eu acabei vivendo nas ruas e que ele me encontrou em um parque sofrendo com resfriado e me levou para sua casa. Ele disse que eu tinha uma doença grave e não tinha dinheiro suficiente para tratamento, então precisava de dinheiro para isso. Esta história já arrecadou 24 mil reais e viralizou. Eu fiquei chocado até o fundo da minha alma e enjoado. Sinto como se quisesse acabar com tudo, toda a minha vida. As pessoas se aproveitaram das minhas vulnerabilidades e desta vez foi longe demais. Eu confiei nos meus instintos desta vez e dei a eles o lugar de meus pais. E eles fizeram isso comigo. Em vez disso, eles provavelmente estavam tão gananciosos por dinheiro que pensaram que meu dinheiro não era suficiente e saíram para pegar mais dinheiro das pessoas com suas mentiras. Agora estou me sentindo pior do que minha irmã. Ela estava tentando me contatar depois e eu disse a ela que não queria falar. Meu terapeuta foi quem sugeriu cortar laços com ela, e eu não posso confrontá-lo agora, já que eles estão viajando em outro país, e eu não quero falar com eles pessoalmente porque estou com medo de ser manipulado novamente. Já se passaram 4 meses. Eu sei que sou burro e sempre aprendo depois de ser traído. Eu fiz um vídeo onde expliquei tudo. Eu localizei a pessoa no Twitter que estava falando sobre mim e enviei o vídeo pessoalmente. Eles me ajudaram a repostar o vídeo no site do GoFundMe e pararam a atividade. As pessoas ficaram irritadas com meu terapeuta e enviaram e-mails para a clínica dele para demiti-lo e denunciá-lo à polícia. Muitas pessoas que doaram para a conta também o denunciaram. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo, pois estavam em outro país, e eu sugeri não alertá-los. Pois, se soubessem, se esconderiam quando voltassem. Quando voltaram, perceberam que seu ato havia sido descoberto. Eles fizeram um vídeo cheio de mentiras para tentar me incriminar, dizendo que eu queria a casa deles, e por isso estava inventando histórias. Ninguém acreditou nas acusações infundadas deles e eles se recusaram a sair da minha casa. Eu tive que pedir ajuda à polícia para expulsá-los devido ao grande número de casos que foram registrados contra eles. Eles não têm uma casa agora e, além disso, têm que devolver o dinheiro de todos, que aparentemente gastaram nas férias. O governo também retirou sua licença. Então, mesmo que não acabem na cadeia, eles definitivamente acabarão nas ruas. Honestamente, estou ansioso por isso. Recebi muito apoio da internet também, e muitos deles me chamaram de burro, o que eu aceito com vergonha. Sou uma pessoa sensível e coisas assim me machucam muito, não importa que tipo de pessoa sejam, mas eles foram verdadeiramente malignos. Eles estavam explorando pessoas inocentes para satisfazer seu desejo de luxo, e não me sinto magoado com as consequências desta vez. Eles conseguiram o que mereciam, eu queria vê-los sofrer e não quero nunca mais vê-los perto de mim. Bem, Cássia e eu nos reconciliamos. Alguns de vocês perguntaram se eu ainda estava dando dinheiro à minha irmã quando parei de falar com ela. Na prática, eu dei a ela uma boa quantia de dinheiro e depois parei de falar com ela. No entanto, ela e o namorado dela, agora marido, têm emprego e estão esperando o primeiro filho. Eu pedi desculpas a ela pelo que fiz e levou um tempo para ela me perdoar. Mas eventualmente, quando ela ouviu a história, disse que eu não podia viver sozinho e propôs que eu morasse com eles. Eu estou pensando em vender todas as minhas propriedades e comprar uma grande casa para todos. Estou animado com a chegada do bebê que está para chegar a qualquer momento. Eu prometo que vou encher ele ou ela de amor como ninguém poderia imaginar. Desejem-me sorte.
Aí